Oi, gente, a gente vai ver o vídeo da menina que de Deixa Falar. Eu amo o canal dela. E bora ver comigo o vídeo de O Caso Rei Rivera. Peraí. O Caso Rei Rivera que choca até hoje. Bora ver comigo. No caso, Crime Sem Soluções. Oi, cheguei! Pra quem estava com saudade de Crime Sem Solução, Falei. parabéns, a gente voltou. Aí eu vou lá pro meu quarto, gente. Tá, tem um quarto do meu avô, mas não tem que ficar aqui, não. Vou lá no meu quartito. Bora comigo, gente. Tá quanto, céu? Voltei, gente. Hoje eu vou contar pra Voltei, agora é sério. vocês o caso de Ray Rivera, um homem que desapareceu de forma misteriosa e foi encontrado sem vida de uma forma mais misteriosa ainda. Acho que eu vi. Acho que eu já vi esse caso em algum lugar. Não foi no canal dela, porque faz muito tempo que eu não vejo o canal dela. Mas enfim, se vocês quiserem saber dessa história, pega essa pipoca já, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, pega essa miojo e vamos pro vídeo. Ray Armando Rivera nasceu no dia 10 de junho de 1973, em Portsmouth, na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele era descrito tanto por parentes quanto por amigos como uma pessoa extrovertida, comunicativa, ligada à arte. E desde jovem ele demonstrava um Meu Deus, eu tô com medo que eu consiga esse menino. desejo em trabalhar com o mundo do cinema, digamos assim, sendo ou roteirista ou cineasta. Ele queria esse mundo assim de Hollywood, digamos. Além de ser também apaixonado por polo aquático, ele foi profissional de polo aquático por um tempo. Ele chegou a ser técnico do esporte. Mas vamos agora para a vida adulta dele. Ele resolveu se mudar para Califórnia para se... Meu Deus do céu, eu tô com medo que vai acontecer com ele. Tá bom, te mudou pra Califórnia. Ele já era adulto e decidiu te mudar pra Califórnia. E esse sonho de, enfim, um mundo de Hollywood, Voltei, gente. de tentar a vida no cinema. Ele chegou até a trabalhar com projetos menores, vídeos corporativos, mas ele nunca conseguiu evoluir, avançar profissionalmente o tanto quanto ele queria. Já em novembro de 2005, o Ray se casou com uma mulher chamada Alison. Pouco depois disso, ele resolveu aceitar uma proposta de trabalho de um amigo dele chamado Frank Porter Stansberry, que era um cara que ele tinha uma relação muito próxima, eles eram amigos há mais de 15 Quer ver que esse cara aí te matou ele? anos. É assim que esse Frank é descrito pra gente. Naquela época, esse amigo dele já era um cara consolidado no setor financeiro. Ele era sócio de uma empresa chamada Stansberry Associates, que era especializada em boletins de investimento, análises financeiras e conteúdos voltados a investidores privados. Faço ideia do que seja nada disso. Nada. Só que a gente já sabe que o sonho do Ray era trabalhar com cinema, audiovisual, nananã. E esse trabalho novo não tinha nada a ver com isso. Ele foi contratado para Eu tô com medo. escrever roteiros, produzir vídeos promocionais e ajudar na comunicação audiovisual da empresa. Não era exatamente o sonho dele. A mudança que eles fizeram para Baltimore, em Maryland, aconteceu no início de 2006. E segundo os amigos e familiares do Ray, ele via esse trabalho como temporário. Ele dizia que era uma forma dele manter uma estabilidade financeira enquanto ele tentava continuar ingressando em Hollywood no cinema. E em pouco tempo as pessoas mais próximas a ele começaram a perceber que ele não gostava tanto assim do trabalho. Apesar de não existir Ele não consegue seguir o sonho dele, né? de fato conflitos, alguma briga que tenha acontecido no trabalho, ele não gostava de lá. Ele não tinha formação em finança, não se identificava com o conteúdo que ele estava produzindo, se sentia meio que deslocado ali. Por outro lado, esse desconforto nunca resultou em um pedido de demissão. Só que nos meses antes do desaparecimento dele, algumas mudanças comportamentais foram notadas, principalmente pela esposa Alison. Ela disse que o marido começou a apresentar sinais claros de ansiedade. Ele demonstrava preocupação constante, dificuldade em relaxar e uma sensação sempre de que algo Ele poderia ter te matado. Não, minha teoria.
não estava certo. O Ray afirmou que se sentia observado e que poderia estar em perigo. Em certo momento, ele insistiu na instalação de alarmes na casa dele. E para alguém que nunca tinha demonstrado medo de violência ou perseguição, a atitude acabou chamando a atenção da esposa dele. Em outra ocasião, o Ray acordou assustado quando ele ouviu um barulho na casa. Ele desceu, segurando Meu Deus do céu. Falando que esse menino te matou? um taco de beisebol, entrou em todos os cômodos da casa dele procurando essa tal pessoa, mas não tinha ninguém. Esse episódio reforça a ideia de que ele de fato estava com um pressentimento ruim. E mesmo o Ray não fazendo uso de medicamento controlado ou tendo histórico de algum tipo de surto psiquiátrico, os familiares dele perceberam que ele estava mentalmente fragilizado nas semanas que antecederam o desaparecimento dele. No dia 16 de maio de 2006, a esposa dele, Alison, saiu de Baltimore para uma viagem a trabalho. O Ray permaneceu na cidade e ao longo do dia ele realizou as atividades normais do dia dele, nada fora do comum. No início da noite, por volta das 6h30, o Ray recebeu uma ligação. Os registros confirmaram posteriormente que essa chamada veio da central do local onde ele trabalhava. Só que não foi possível identificar o funcionário que fez a ligação, nem saber o que essas pessoas, no caso o Ray e essa pessoa, conversaram. A gente não sabe o conteúdo. Além disso, a gente também não sabe, nunca foi divulgada a duração exata dessa Meu Deus. chamada. É tudo uma grande incógnita, estranhamente. Enfim, logo depois dessa ligação, o Ray saiu às pressas, ele deixou o refrigerante que ele estava bebendo, o pacote de salgadinho que ele estava comendo, e a gente sabe disso por quê? Porque tinha uma amiga do casal que estava hospedada na casa deles e ela viu tudo isso acontecendo. Ela viu o Ray atendendo o telefone, tendo essa ligação, depois deixando tudo e saindo correndo. Inclusive, o nome dessa mulher é Cláudia, e essa amiga do casal, ela disse que parecia que tinha sido algo urgente, sabe? Como se a pessoa no telefone tivesse falado: ai, a gente vai ter que fazer uma reunião urgente, preciso de você aqui. Então ele, de fato, saiu às pressas. Ainda no mesmo dia, a Alison tentou... Eu tô falando... Alguma coisa aconteceu. Ou ele se matou, ou alguém matou ele. entrar em contato com o marido, mas ele não Óbvio, né, minha filha? atendia as ligações. Ela ligou pra Cláudia perguntando se ela sabia onde o marido estava. Ela também falou que não sabia. Ela voltou de viagem no dia seguinte e, como ela ainda estava sem notícias do marido, ela ficou preocupada e ligou pra polícia. O Ray foi dado como desaparecido e pelos próximos dias os familiares foram pra Baltimore pra começar buscas atrás dele. Alguns dias depois, dia 23 ou 24 de maio, o carro do Ray foi encontrado em um estacionamento próximo ao Hotel Belvedere, um prédio histórico localizado no centro de Baltimore. O veículo estava destrancado, sem sinal de arrombamento ou de luta. Dentro do carro tinha dinheiro, cartão, documento, tudo. Nada indicava roubo. Diante disso, as buscas começaram a se concentrar ao redor de onde o carro foi encontrado. E só no dia 24 de maio de 2006, 8 dias depois do desaparecimento, os investigadores subiram no terraço do estacionamento ao lado do hotel e encontraram algo um tanto quanto incomum, que era um buraco em um telhado branco, que era de uma sala de conferências desativada. E aí, quando eles entraram nessa sala, eles se depararam com o corpo do Ray de bruços. Meu Deus. Não vou nem dizer nada. Já em um estado avançado de decomposição. A cena, a princípio, indicava que o Ray tinha caído de uma altura muito grande, porque o corpo dele apresentava múltiplas fraturas. E o que chamou a atenção imediatamente foi a posição que o corpo dele estava e o tamanho do buraco no teto, que era muito impossível de um corpo humano ter caído ali exatamente naquela posição de como ficou. Para que o Ray tivesse atingido aquele específico ponto, ele teria que ter corrido para ter pego impulso para chegar naquele local ali que fez o buraco no teto. Além disso, como eu falei antes, o buraco era muito pequeno, o que indica que o corpo dele teria que ter passado completamente na vertical e com os braços colados no corpo de alguma maneira, o que é algo muito improvável. Então os investigadores começaram a analisar a hipótese do Ray ter se tacado de cima do hotel, só que não havia registros da câmera de segurança dele entrando no hotel naquela noite. Além disso, nenhuma testemunha... Minha teoria dele se matar tocando por terra.
relatou, alegou que viu alguém caindo ou ouviu algum barulho de queda, nada. E outro ponto que seria muito interessante para as investigações seria as câmeras de segurança do terraço do hotel, mas misteriosamente nesse dia elas não estavam funcionando. Outro detalhe que gerou muitos questionamentos, que esse para mim é o mais bizarro, é que próximo ao corpo dele foram encontrados tanto o telefone quanto o óculos dele intactos. Se ele caiu daquela altura de mais de 11 andares, como é que o telefone dele não tá quebrado e os óculos dele não estão quebrados? Além disso, tinha um par de chinelos arrebentados com marcas de que ele possivelmente teria sido arrastado até ali. Fatos que apontam que aquela cena ali foi possivelmente montada, forjada. Só de você deixar essa inteligência artificial ativa. Meu Deus. Tá. Não vou nem dizer nada. Eu tô surpreendida até agora. Até ali. Fatos que apontam que aquela cena ali foi possivelmente montada, forjada. E Nossa, pensava nisso. Ele tá pensando nisso. foi na casa do Voltei. casal que a Alison, esposa dele, encontrou um bilhete cuidadosamente Gente, voltei. atrás do computador. E esse bilhete se tornou uma das partes mais misteriosas do caso. Na real, eu acho que tudo é misterioso nesse caso. Tudo misterioso. O texto na carta tinha uma longa lista de nomes, referências a filmes, diretores, escritores, menções a sociedades secretas, maçonaria, além de frases soltas. Não era uma despedida, claramente, nem nenhuma declaração de que ele iria tirar a própria vida. Para a polícia, esse bilhete foi interpretado como pensamentos desorganizados, Voltei, gente. que possivelmente estariam ligados a um surto psicótico. Só que para a família, esse bilhete era mais anotações pessoais, ideias criativas ou referências que ele quisesse usar para algum tipo de roteiro. O legista responsável pelo caso classificou a causa da morte como indeterminada. Ele falou que, embora os ferimentos fossem compatíveis com uma queda, não tinha elementos suficientes para afirmar se aquela queda tinha sido acidental, voluntária ou causada por terceiros. Apesar disso tudo, a polícia tratou o caso como um possível suicídio. Conclusão essa que foi completamente contestada pela família do Ray. E também peritos independentes afirmaram que os Provavelmente ele se suicidou. padrões de fratura não eram condizentes com o impacto na vertical. A relação do Ray com a empresa que ele trabalhava também foi investigada, até porque, muito estranho isso, depois da descoberta do corpo, a empresa contratou advogados e orientou todos os funcionários a não falarem com a polícia sem representação legal. Essa postura, inclusive, na visão da polícia, era de uma empresa que tinha algo a esconder. Inclusive, aquele Frank Porter, que era amigo dele, tinha amizade há mais de 15 anos, nunca falou nada. Ele nunca abriu a boca até os dias de hoje. A gente não tem nenhuma declaração dele sobre o que aconteceu. Ele nunca falou quem da empresa que ligou pro Ray, qual foi o conteúdo da ligação, nada. A polícia até tentou avançar nessa linha, mas encontrou algumas limitações jurídicas que acabaram impedindo a investigação de continuar. Por fim, não foi comprovado nenhum tipo de envolvimento da empresa na morte do Ray, mas o silêncio, tanto por parte da empresa quanto por parte do Frank, levanta uma dúvida, né? Um questionamento até hoje. Outro ponto relevante é que durante aquela época a empresa estava com alguns problemas financeiros, digamos. E foi estranho também porque bem no momento que ligaram pra ele com urgência, porque ele foi correndo, misteriosamente ele não voltou nunca mais. É a empresa dele que ligou pra ele. Acho que alguém da empresa dele, especificamente o amigo dele, matou ele. Embora não tenha provas de ligação direta entre esses problemas e a morte do Ray, alguns investigadores consideraram que o Ray tinha acesso a algumas informações sensíveis e a morte dele foi meio que causada porque ele sabia demais, digamos assim. Com o passar dos meses, o caso esfriou e a investigação foi encerrada sem conclusões definitivas. E oficialmente a morte do Ray continua como indeterminada. Em 2020, o caso ganhou mais relevância porque apareceu em uma série chamada Unsolved Mysteries, e a repercussão reacendeu o debate sobre a ligação telefônica, sobre a física da queda, a conduta da investigação, mas até hoje não se sabe o que houve de fato, se ele se jogou, se ele não se jogou, se ele foi colocado lá, quem colocou ele lá, quem ligou pra ele.
crime sem solução. Inclusive, a esposa dele, até os dias de hoje, afirma que o marido dela não tentou se matar. E um dos maiores mistérios é o que falaram pra ele naquela ligação que fez ele sair às pressas e depois a gente nunca mais soube dele na vida. Enfim, esse caso é muito louco, é um dos crimes sem solução mais... Você não sabe o que aconteceu, tem só um buraco no chão e o cara aparece lá dentro, enfim. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, dá um like aqui, se inscreve no canal, um beijo, fiquem com Deus, fui! Pelo amor de Deus, que crime é esse?